Tendo o projeto instalado, vamos criar o primeiro arquivo de teste do zero. Nós vamos começar testando até a peça mais simples do projeto, que é uma função pura. Função pura em testes é aquela que, para a mesma entrada, sempre dá a mesma saída e não mexe no ambiente externo, que é o caso ideal para o primeiro teste, porque é totalmente previsível. É como se fosse uma função matemática. Você passa um número e recebe outro. Bom, para o nosso exemplo de função pura, nós temos a função validateTitle dentro de validators, lá na nossa pasta de servidor. A regra dela é a seguinte: caso o nosso título esteja vazio ou contém apenas espaços, nós retornamos um erro dizendo que o título é obrigatório. Caso o título seja menos do que 3 caracteres, nós lançamos um erro dizendo que o título deve ter ao menos 3 caracteres. Caso contrário, o título é válido e ela retorna true. E essa é justamente a regra que nós vamos testar, esses 3 casos para essa função. A anatomia do teste é o seguinte: os casos são agrupados dentro da função describe. A função it descreve um caso de teste e a função expect vai pegar um valor e verificar se esse valor é do tipo que nós esperamos. Ou seja, expect a nossa função ser verdadeiro. Dentro do nosso código, nós podemos declarar um arquivo de teste a partir da seguinte convenção que o retest utiliza para achar os arquivos de teste, que é a seguinte: nós temos o arquivo da função validateTitle, que é denominado taskValidator, e a extensão do arquivo de teste deve ser taskvalidator.test.js. Dentro dela, nós importamos as funções describe, it e expect de vtest e os atributos que nós precisamos para escrever o nosso teste, que é a função validateTitle e a quantidade mínima de caracteres para o nosso título dentro dessa função validateTitle. E como eu já mencionei antes, o describe agrupa os testes relacionados, os casos de testes. O it descreve um caso de teste individual e o expect é como a gente faz as afirmações, ou seja, assertions. Então nós podemos escrever um teste unitário da seguinte forma: describe aceita o nome, que é o nome do que nós vamos testar, ou seja, validateTitle. O teste para validateTitle vai ter um segundo argumento, que vai descrever os casos de teste a serem testados, e cada caso de teste será testado através da função it, importada do vtest. Essa função também vai receber um nome como primeiro parâmetro, que é o nome dado ao caso de teste, e uma função como segundo parâmetro, que é o que de fato vai validar o título. Então nós podemos ler o teste da seguinte forma: nós esperamos que validateTitle aceite um título válido, o título sendo tarefa 1
Esperamos que o resultado dessa função para esse título to be true, ou seja, que seja verdadeiro, porque é o que ela retorna para essa entrada, como nós podemos ver aqui, já que essa entrada, tarefa 1, é maior do que o tamanho de título mínimo de 3, definido aqui, e não é uma string vazia, então necessariamente ela vai retornar true, ou seja, é o que nós esperamos que retorne. Abrindo um novo terminal, nós podemos rodar esse arquivo de testes depois de salvo com npm run test. Quando tudo dá certo, nós podemos ver aqui o nosso grupo de testes para validate title, o caso de que aceita um título válido, passando. Nós temos um arquivo de teste e dentro de todos esses arquivos de teste, ou seja, um arquivo, nós temos um caso que passou. Ou seja, como nós só temos um caso, todos os testes passaram. Ainda nesse teste, nós podemos observar uma funcionalidade muito desejada dos testes unitários ou dos testes automatizados em geral, que é a capacidade de observar mudanças no nosso código e ver os testes rodando em tempo real, em tempo de desenvolvimento. Por exemplo, nós podemos rodar npm run test watch para forçar o vtest a observar as mudanças nos nossos arquivos de código. Isso permite observar em tempo real quando e onde os nossos testes estão passando, ou melhor, falhando. Por exemplo, para esse caso aqui, o teste falhou já que TA não é um título válido. E nós podemos identificar exatamente onde falhou, em qual teste e em qual caso. E não apenas quando nós mudamos nos nossos arquivos de testes, mas também nos nossos arquivos de código. Por exemplo, TA está falhando porque o tamanho mínimo para título é 3, que está definido aqui. Mas se nós mudarmos para 2, o teste passa a ser válido, já que TA é agora um título válido para aquela função. Ou seja, nós podemos ir programando e vendo se o teste passa ou não. De forma análoga, a gente também pode testar os erros da nossa função. Indo direto no código, nós podemos adicionar um caso para capturar o caso de erro. Por exemplo, aqui nós podemos garantir que a função rejeita um título vazio, usando uma sintaxe de função de seta. Nós garantimos que ela joga uma exceção cuja mensagem tem título é obrigatório, pois nós colocamos essa mensagem dentro da função. Aqui. Salvando o teste, nós vemos que passa, apesar do erro, pois nós, através dessa função de seta, conseguimos capturar a exceção lançada por essa função, já que ela não é executada automaticamente no momento da definição como parâmetro do expect. Ou seja, expect recebe uma função que chama validate title para um valor inválido, e expect consegue capturar
o valor retornado ou a exceção retornada pela função validateTitle e observar a mensagem de erro. De forma similar, nós temos na nossa função um caso onde ela retorna um erro dizendo que o título deve ter ao menos 3 caracteres. E esse caso deve ser coberto pela nossa lógica de testes. Então, a função deve rejeitar um título abaixo do tamanho mínimo, que no caso é 3. Ou seja, para o valor ou entrada de título AB, ele deve capturar um erro que contenha dentro da mensagem de erro ao menos, que é verificada aqui, ao menos. Salvando, nós vemos que o caso de rejeição ao título abaixo do tamanho mínimo também passou. Por fim, um caso de borda, onde o limite é 3 caracteres. O que acontece exatamente em 3 é que tem que passar, por isso a constante min title length, que a própria função exporta, em vez de chutar o número 3 na mão. Porque se a gente mudar essa constante e a regra mudar, o teste acompanha. Nós devemos testar as bordas porque é onde mora a maioria dos bugs. Salvando, a gente vê que passa. Aceita um título exatamente no tamanho mínimo. Os casos de borda são alguma coisa importante a se lembrar, porque nós testamos primeiramente títulos vazios ou só com espaços, títulos abaixo do mínimo e, mais importantemente, títulos exatamente no mínimo, porque dessa forma nós cobrimos todos os resultados que a função pode oferecer. Ao mesmo tempo, nós usamos a constante e não o número 3 declarado no código da função e no código do teste, porque dessa forma nós temos uma única fonte de verdade, um único valor 3 mudado pela função será o mesmo utilizado no arquivo de teste. Dessa forma, se ele mudar, todos mudam. Cobertura de código é uma ferramenta que mostra quais partes do seu projeto ainda não foram testadas. É como se fosse um mapa indicando quais arquivos foram testados, quais funções e a porcentagem do código que ainda está para ser testada ou para ser coberta. Pense como se fosse um mapa de todos os casos que foram testados e dos que não foram testados. Por exemplo, nós podemos rodar a cobertura de código com o script npm run coverage. Pronto. Aqui nós podemos ver quantos arquivos existem, quais arquivos existem e quais deles foram testados. Por exemplo, nós temos Task Validator testados em 100%, ou seja, nós conseguimos cobrir todas essas linhas de código da definição de validateTitle. E as partes que estão em vermelhas, em Services e Controllers, não foram cobertas pelos nossos arquivos de testes, mas foram executadas durante a execução dos arquivos de testes. No próximo vídeo, a gente sobe um pouco no degrau da pirâmide, usando o mocks e os testes de integração.